E o programa de hoje vamos falar com o magnífico reitor da Universidade Federal de Santa Maria, que vai estar aqui conosco na Interativa para falar de dois assuntos muito bacanas. A retomada do vestibular, que é um grande avanço para a nossa cidade e região, e também da missão que a Universidade Federal de Santa Maria fez na China. Fique com a gente. Interativa 22 anos. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Grupo Felite, levando felicidade para onde for. Distribuidora Santa Lúcia, a energia de quem sabe onde quer chegar. Recreando, espaço interdisciplinar de aprendizagem. Escolha diferente. Escolha Unicred. Então, professor, doutor Luciano Schuch, muito obrigada pela presença. Conta, então, em primeiro lugar, a avaliação da retomada do vestibular aqui na UFSM. Dizer que para nós a retomada do vestibular é um momento histórico para a nossa universidade. Que tu falaste muito bem, depois de 9 anos, voltamos a ter o vestibular. Voltamos a ter conexão, voltamos a ter relação com a cidade e com a região. Dizer que a gente teve mais de 16 mil pessoas inscritas no vestibular, depois 10 mil pessoas pagaram a inscrição, e desses 10 mil pessoas vieram fazer o vestibular. São 10 mil famílias falando da Universidade Federal de Santa Maria, conectadas, discutindo, que se inscreveram para fazer um curso na nossa universidade. Isso é muito importante. Movimenta a cidade, mas principalmente qualifica o ingresso à universidade. Então, só esse movimento para nós já é uma grande vitória. E não vou nem falar daquela discussão toda para aprovar no começo do ano, nos nossos conselhos, aprovar o retorno do vestibular. Mas depois desse momento, chegar no domingo, eu estava retornando da viagem no domingo, o campus repleto de pessoas, o campus alegre, um dia lindo, com as famílias. E via famílias que trouxeram os seus filhos de Santiago, de Caxias, está lá do lado do carro, fazendo comida, acompanhando. Ou seja, uma família que traz o filho até a universidade, completamente diferente que nós tínhamos antes com o SISU, onde a pessoa entrava num site meia-noite, 11 horas da noite, trocando de curso para ver que pontuação entrava. Não, agora ele escolhe o curso, vem com a família ou viaja para vir até Santa Maria para fazer a prova com a gente. E tivemos agora o listão, que é outro momento também que muito... foi muito emocionante. Eu acho que quem está nos assistindo vai concordar que a Universidade Federal ela é um marco para a nossa região. E ver aquela quantidade de ônibus lá no campus, ver aquela quantidade de famílias, foi um resgate, professor Luciano, um resgate de todo o projeto de interiorização que foi a criação da UFSM. Porque as famílias reunidas, a comunidade toda participando, a cidade borbulhando, aquela energia de dizer, olha, estamos aqui prestando vestibular na UFSM. Isso acho que foi uma coisa muito maravilhosa. E do ponto de vista de pontuação e concorrência, nós tivemos alguns cursos com mais de 400 candidatos por vaga. Fala um pouquinho, então, dessa disputa acirrada, que praticamente é assim, é impossível passar nesse vestibular com 500 candidatos por vaga ou não? Não, claro que tem que ter muito estudo, alguns cursos como medicina, é um curso sempre muito concorrido, então esse sim teve uma procura muito alta, teve mais de 4 mil inscritos para o curso de medicina, para 18 vagas, então foi uma concorrência muito alta mesmo, né? Então, mas foram 18 aprovados. Certo? Dá para dizer que os nossos cursos aqui da sede, praticamente todos preencheram as vagas. Que bom. A gente teve Cachoeira do Sul, sim, teve cursos que não conseguiu preencher ainda, mas ainda está acontecendo as inscrições pelo SISU, e depois o SISU e o vestibular se comunicam no final para vagas que sobrou de um para o outro, poder se preencher as vagas. Então, assim, para nós o vestibular foi um momento retomada histórica, qualificação do ingresso e vinculação da nossa universidade com as famílias, com a região. E dizer assim, a gente tem certeza que agora com o planejamento do próximo vestibular, que a gente vai estar esperando, esse primeiro foi extraordinário, que a gente fez num dia só, teve 10 mil pessoas se inscreveram, 10 mil famílias vinculadas à nossa universidade. No próximo vestibular, que vai ser em janeiro, já está definido que vai ser em janeiro. Já tem data? Não, data não temos ainda, mas a princípio vai ser na segunda semana. Na segunda semana de janeiro, a expectativa, fazendo as provas do vestibular, a gente estava em 30 mil pessoas fazendo as provas do vestibular, e vai iniciar também o seriado, a primeira prova do seriado, PS1, que vai acontecer no mínimo em uma escola por cidade do nosso estado, e quem agora se cadastrar para fazer. Então a gente está
contemplando mais talvez 40 mil pessoas no estado fazendo prova para a nossa universidade. Deus. Então a gente vai ter um contingente de 50, 60 mil pessoas que vão estar buscando a nossa universidade. Que maravilha. Então isso é que a gente é bem isso mesmo, assim, ó, é um resgate histórico. E eu vou dizer uma coisa, eu cheguei dessa viagem da China na madrugada de sábado para domingo, quando estava indo para o campus para acompanhar, mesmo cansado, eu liguei o rádio, em 3 rádios diferentes, as 3 passando dicas pro vestibular. Encher os olhos de lágrimas, resgatar daquele momento histórico que nós estávamos vivendo, que é nós conectados com a cidade. A universidade veio com o objetivo de interiorizar o ensino superior. A universidade, ela é regional. A gente pensa os cursos para a realidade do nosso entorno. E o nosso estudante também é para isso. Claro que a gente vai continuar com o SISU para possibilitar que alguns venham de fora por uma questão muito mais de buscar a nossa universidade pela qualidade que ela tem, não porque na sua região não tenha outras universidades, porque existem outras universidades. Então é a opção estar aqui com a gente. Então quem tem que essa opção de estar aqui com a gente vai ter o SISU. Mas depois sim é para nós qualificar o nosso entorno. E eu vejo o quanto a pesquisa é importante, até já para linkarmos com o nosso assunto da China. A universidade ela tem referência, ela tem qualificação. Nós temos vários acadêmicos que são premiados, né, pesquisadores, e somos exportadores de mão de obra, de qualificação. Então, temos tudo, não é porque só porque é da região, é o que está pertinho. Nós temos qualificação, acho que isso é um ponto importante, né? A gente pode dizer que a nossa universidade, mesmo aqui em Santa Maria, no interior, ela é considerada a 13ª melhor universidade do país, a 7ª melhor federal do país. Então, a 7ª melhor universidade federal do país, um motivo de muito orgulho. Muito orgulho. A gente teve agora há pouco reconhecimento pelo MEC da nossa universidade, a gente teve conceito máximo, conceito 5. Mas não foi o conceito 5, a gente teve 5 em todos os quesitos. Ai, que maravilha. Foi uma das poucas universidades do país que teve nota máxima em todos os quesitos avaliados. Isso não quer dizer que a gente não tenha que melhorar, a gente tem muito que melhorar. Mas, ou seja, a gente tem todas as condições para ser uma universidade de qualidade. E algumas áreas nós somos referências no mundo. A gente pode dizer na agronomia, na geologia, áreas que são referências na nossa universidade mundialmente, na questão dos fósseis. Sim, arqueologia, a questão toda, ela é muito forte na nossa universidade, tanto que a gente tem esse reconhecimento da Unesco também como Geoparque, devido ao trabalho que existe no CAPA, São João do Polesme, que é feito também pela nossa universidade, pelos nossos paleontólogos, que é assim, nós somos referências em diversas áreas. Que fantástico. Isso atrai estudantes do mundo inteiro que querem vir para cá. E desses trabalhos que a gente tem feito já, que a gente foi convidado para essa viagem, para ir conhecer universidades na China. Foi uma viagem de 15 dias, 10 dias visitando universidades e cidades chinesas. Então, vamos já falar da China, né? E agora, com esse convênio com a China, nós vamos ter a possibilidade, daqui a pouco, dos acadêmicos daqui fazerem um intercâmbio na China. Esse é um dos propósitos desse intercâmbio que eles propõem. O principal objetivo deles, a gente não pode esquecer 2 fatores antes de falar. Em 2022, o país no mundo que a China mais investiu dinheiro foi o Brasil. No mundo... Nós somos a menina dos olhos, né? Vamos falar sério. Exato. Eles enxergaram como sendo um grande parceiro comercial. E o país que o Brasil mais exportou no mundo foi a China. Então a China investiu no Brasil, o Brasil exportou para a China. Então a China enxerga... O que o Brasil exportou para a China? É alimentos. Basicamente alimentos. São as commodities. É soja, carne, porco, milho. É basicamente as nossas commodities. Certo? Então, porque eles precisam... Eles têm uma população de 1,3 bilhões de pessoas. E então eles têm que produzir... Eles não conseguem produzir todo o alimento deles e compram muito. Certo? E eles têm trazido tecnologia para o nosso país. Então, só que a nossa balança comercial fica desfavorável. E aí, o nosso objetivo, então, eles convidaram a gente porque eles enxergam que são um grande parceiro comercial. Para fortalecer, eles precisam que o chinês saiba português e o brasileiro saiba mandarim. Então, o objetivo a gente já oferece na nossa universidade cursos de mandarim 1, 2, 3 e 4, cultura chinesa e medicina tradicional chinesa. Já temos esse curso acontecendo. Já temos isso? Já temos acontecendo já. A gente já formou mais de 400 pessoas em mandarim. Isso é vinculado ao curso de letras? É curso livre, não é graduação. Sim, um curso extracurricular. Que nem fosse um cursinho nosso aqui na cidade, a gente faz lá dentro. Para os nossos acadêmicos, e a gente oferece vagas também para outras universidades também. E quem vem dar esse curso de mandarim é o próprio chinês que está ali. O próprio chinês, professores da China que ministram esses cursos. Então, a gente agora, no próximo mês, vai recebendo mais 2 professoras chinesas para ministrar os cursos. E outra coisa, nós vamos estar recebendo 30 estudantes chineses que vão vir para cá para estudar português. A gente oferece já
cursos online para eles, mas agora estão vindo 30 estudantes chineses que vão morar na nossa cidade, que vão estar aqui para aprender português. Porque eles precisam multiplicar. E eles têm lá na China, eles têm uma meta de formar por ano quase 4.000 pessoas em mandarim. Eles querem por ano, brasileiros, formar com mandarim básico. Então eles precisam de parceiros para fazer isso, que são nossas universidades. Tem o Instituto Confúcio, que existe em várias universidades, e na nossa universidade a gente está instalando o Smart Classroom, que é o governo chinês vai estar instalando uma sala totalmente tecnológica na nossa universidade para que a gente ensine a língua chinesa, o mandarim, numa sala diferenciada para ter mais conexão com todo o sistema de videoconferência de alta tecnologia, para motivar as pessoas a estudar também. Então, na realidade, eles não vão vir aqui fazer um curso superior, eles vão aprender o português. Esse é um dos objetivos. Eles não vão chegar a fazer um curso aqui, estudar na universidade. Não, é aprender português. Eles precisam ter digamos, um elo de ligação. Eles têm que ter algum convênio, esse é o objetivo. Isso, vamos vir para cá. Esse é um objetivo. O segundo objetivo é dupla diplomação, que aí vem agora o curso de graduação, mestrado e doutorado. É que a gente faça, no mínimo, 2 anos da graduação, nossos estudantes façam na China, e 2 anos os estudantes chineses façam na nossa universidade. Aí sairiam com 2 diplomas, um diploma do Brasil e o diploma validado na China. E a mesma coisa o chinês, com o diploma chinês validado também no Brasil. Então, a gente está agora trabalhando com isso. A gente já tem com a França, dupla diplomação com a França, a gente já tem. E agora vamos começar a trabalhar com a China, para conseguir que o nosso estudante possa trabalhar na China formado nos cursos. Claro, ele tem que ficar uma parte do curso lá. Sim, para poder validar. Dependendo do curso, por exemplo, a medicina chinesa, ela é praticamente uma pós-graduação. Ele tem... Isso, então tem todas as peculiaridades que tem que ser vencida. E a mesma coisa no mestrado, que 1 ano do mestrado eles possam fazer na China e os chineses possam fazer com a gente. E no doutorado também, 2 anos do doutorado lá e aqui. Dupla diplomação na graduação, no mestrado e no doutorado. Esse é o outro objetivo da viagem. Que interessante. E como é que funcionou lá? Vocês foram para Xangai, Beijing, quais são as outras cidades? E o que viram além das universidades? Dá para dizer assim, uma coisa que para mim chamou muito a atenção, que é uma questão cultural da China. E aí, a língua chinesa é a história deles. Nós usamos o português para se comunicar. Eles usam a língua como a história, como um jeito de conquistar pela língua. A língua deles tem toda a história, aqueles traços deles têm a história deles. Então, e aí falando com o embaixador brasileiro na China, eles disseram assim, vocês vão ver que na maioria das empresas que vocês for visitar nas universidades, os maiores cargos são as pessoas que mais dominam a língua. Porque é a língua que é a ascensão deles é pela língua. Porque é a história deles. Sim. Então, toda a universidade que a gente foi visitar, sempre a gente conheceu o museu, que é uma questão de saber a sua história, e sempre tinha a questão da língua junto. Então, é diferente da nós. Nós não preservamos a nossa história muito, e a língua, para nós, ela é secundária. Tanto que a língua, para nós, a gente usa o inglês muito natural. Lá, por mais, eles queriam que a gente falasse português ou mandarim. Eles têm uma questão, junto com os americanos, que é uma questão que eu nem vou dizer capitalista e comunista, é uma questão econômica. Eles estão querendo que a gente aprenda português e mandarim, então qual é a língua que a gente tem que falar lá? Português e mandarim. Então, mas é muito mais uma questão econômica. Sim, porque o chinês, ele tem uma estrutura comunista, mas a base da população é extremamente capitalista. Eles querem produzir, eles querem comprar mais coisas, eles têm essa coisa do tecnológico, do descarte, comprar um outro e fazer mais, produzir mais. Fala um pouco sobre essa experiência. Uma experiência que para nós foi disruptiva. A nossa universidade não permite bebida. A primeira vez que a gente visitou em Hebei, dentro da universidade tem um festival da cerveja. Na China. Dentro dessa universidade tinha um hotel. Dentro dessa universidade tinha um centro comercial. Tinha McDonald's, Starbucks, todas as redes internacionais estavam dentro da universidade. Nós aqui a gente não consegue fazer isso. Porque o governo, o Partido Comunista define macros política para o país. Vamos dominar a questão do veículo elétrico, mobilidade elétrica no país. Nós temos que ser forte nisso. Agora, as cidades, as universidades, as províncias têm que fazer como eu vou atingir isso, com total liberdade. Eles podem contratar professores nas universidades com salário diferenciado. A gente conversou com um estudante da área de Relações Internacionais. E ele estava reclamando. Por quê? Olha, eu sou da área humanas, a minha bolsa equivale a $300. Só que se eu fosse na engenharia, minha bolsa ia ser $3.000.
Porque a política nossa, do nosso país, é crescer aonde? Nas engenharias, porque a gente tem que ter mobilidade elétrica, nanotecnologia, 5G, que eles têm que dominar o mundo por ali. Então, eles pagam mais para o aluno. Eles já estão dominando o mundo. Já estão, eles são a segunda... Eles já estão dominando. Aqui no Brasil, todo o sistema elétrico do Brasil já é todo chinês já. Exato. Aqui em Santa Maria está sendo lançado agora recentemente o Foton, que é a maior montadora de caminhões do mundo, e elétrico, está vindo para cá também. Para você ter uma ideia como o sistema chinês é complexo. A capital Beijing, a Beijing tinha que se fortalecer naquele veículo elétrico. Ou seja, uma prefeitura no Partido Comunista. Eles construíram uma fábrica de carros. Eles construíram uma fábrica privada, que eles têm participação na fábrica, que é maior que a Volkswagen. Porque para atender o objetivo do partido. Ou seja, todo veículo da prefeitura, táxis, todos os veículos que circulam em Beijing é de uma fábrica deles mesmo. Imagina, o que tem uma fábrica a ver com uma prefeitura? A prefeitura vai lá e monta uma fábrica. Porque eles têm que atingir o objetivo do partido. Aí o prefeito consegue crescer no partido. Então, eles usam a meritocracia muito forte. Nós aqui, a meritocracia nossa não é tão valorizada. Tá, mas eles têm também uma exploração de trabalho, né? Porque eles não têm lei trabalhista lá. Isso, isso a gente não tem... Não existe lei trabalhista, não existe direitos trabalhistas, as pessoas ficam surdas trabalhando e continuam trabalhando, surdas, enfim, EPI, e falando até em segurança, né? Não tem muito, né? A gente não conheceu as fábricas deles. Claro, aí tem uma questão também, tem um viés ideológico na nossa viagem. Porque a gente foi convidado pelo governo chinês, eles nos levaram na cidade que eles escolheram, nas universidades que eles escolheram. E eles que pagaram também. E eles que pagaram. Ou seja, a gente conheceu o que tem de melhor na China. Eles quiseram nos impressionar. Então, a gente não conseguiu ver esse lado da China, que é um lado que não tem lei trabalhista, que as pessoas são exploradas. A gente viu grandes cidades, cidades muito organizadas, e a gente viu cidades novas, cidades planejadas. E aí vem uma questão também que é incrível, que para nós não tem como enxergar isso só estando lá, a gente não tem como imaginar. Eles pegam uma cidade tamanho Porto Alegre e mudam de lugar. Eles mudaram uma cidade de 5 milhões de pessoas. A cidade era uma cidade antiga, uma cidade que a gente visitou, que é Langfang, é uma cidade que era uma cidade que estava velha, que não tinha mais condições, as ruas eram pequenas, com 5 milhões de pessoas. Eles construíram uma do lado. Construíram a cidade inteira. A gente está passando pela cidade, a gente começa a ver assim, 10, 20, 30, 50 prédios de 30 andares, um do lado do outro, sendo construído. Mas daí a gente vai ver a cidade com as árvores, toda com estacas. Então, por que não com estaca? Não, tem 5 anos a cidade. A cidade foi construída. As árvores foram plantadas agora? Foram plantadas agora, as árvores foram recém-transplantadas. Transplantadas as árvores, não foram transplantadas. Aí a gente vai ver ruas que vão ter 3 pistas indo, 3 pistas voltando, interligando tudo. É uma cidade tipo Gramado. Sabe aquela cidade bonita que é em Gramado? É uma cidade de 5 milhões de pessoas. Mas é uma cidade que foi construída há 5 anos. Aí as pessoas largaram as suas casas antigas. E o que aconteceu com aquela cidade? Eles desmancham aquilo ali e aquilo vai ser produzido outra coisa. Claro, a gente não pode esquecer que as pessoas não têm escolha. As pessoas têm que ir para lá. Meu Deus. E uma coisa também que é difícil de entender... eu tenho meu cachorrinho, não, esquece, tu vai para lá agora e deu. Lá, teu lugar é lá. Mas isso não condições melhores. Só que é uma questão também que a gente aqui é um país muito agrícola, né, muito forte. A terra não é da pessoa. Aí vem o capitalismo deles que é incrível de entender. A terra é do Estado. Quem que explora, quem usa a terra? Quem produz melhor. Então, eu estou usando a minha terra, eu tenho o direito de usar ela por 30 anos. Se eu não estou produzindo, vem um outro, público ou privado, e vai ocupar aquele espaço. E eu saio. O que acontece comigo, não sei. Vem um outro para ocupar. E pode ser uma empresa que vai explorar melhor aquela terra, para o governo ganhar mais dinheiro. Então, eles têm um capitalismo na base de quem produz mais, muito forte, muito agressivo. Mas nada é deles, é do governo. É do governo. E o governo que determina. Outra questão é a questão imobiliária também, que aqui a gente tem muita questão. O governo constrói os prédios, define o preço. E tu vai lá e compra, tu tem que comprar teu apartamento. Aí fica sendo teu. Mas o preço é definido sempre pelo governo e não tem ágio. E tu, se quiser mudar para um apartamento maior, tu vai juntar mais dinheiro, vai trocar para um outro, mas o preço é sempre o mesmo. Tu não tem como ganhar dinheiro com o imóvel na China. E a terra, para mim, é o mais difícil de entender. Que interessante. A terra, então, eu tô lá, eu tenho dinheiro, estou explorando a terra, estou lá plantando arroz. Mas agora tem uma empresa, um jeito, vai produzir mais de outra forma de fazer, simplesmente vão ter tirado de lá. E aí tu vai fazer o quê? Não, eu não sei te dizer. Aí tu vai para outro local, vai plantar em outro local, tu sai daquele local.
Porque o governo que define quem vai estar lá. Meu Deus. É. Que coisa. E a questão deles não terem alimentação, eles não terem produtos, né? Muitas vezes eles acabam dizendo, eles têm uma comida exótica. Não, eles não têm comida. Então eles têm que começar a comer outras coisas. Eles comem cachorro, eles comem essas iguarias que a gente fica chocado, porque na realidade falta insumos, né? Falta proteína para eles. Proteína animal falta muito. Então por isso que eles importam tanta carne. E aí vem as parcerias com a pesquisa com a gente. Por que a nossa universidade? Porque nós somos muito fortes na área, na agropecuária, nas agritechs, é um time muito forte. Sim. Então, eles enxergaram o Brasil como sendo o país que tem tecnologia para produzir mais e menos, com menos área. Então, olha o que eles estão fazendo, que é um país muito agressivo. Eles estão comprando as terras da África, a África Central eles estão comprando tudo, a África Central que é muito pobre, para levar a nossa tecnologia para plantar na África, para levar para eles. Não, e eles estão comprando terras também no Brasil, né? No Brasil também. A gente sabe que aqui na região do Mato Grosso tem várias fazendas que são de propriedade de chineses e que eles estão comprando cooperativas, inclusive. Sim, cooperativas. Então eles querem usar o Brasil como celeiro e levar a tecnologia do Brasil para a China, para a África, para ter como exportar a comida para eles. E eles viram que a política que eles fizeram para controle de natalidade no passado, eles vão entrar em 2050, eles entram em colapso, porque não tem mais mão de obra. Então eles estão incentivando a população a ter mais filho. Tu viste que a Índia passou a população da China. Sim. E a Índia é outra que está crescendo muito economicamente. Então eles viram que eles vão ter que aumentar a população, porque eles têm que ter uma classe média muito alta. Hoje a classe média deles é praticamente 5 vezes a população brasileira, 4 vezes a população brasileira, a classe média deles. Então a economia deles é movimentada pela classe média deles. Então eles têm que ter classe média muito forte. Aí eles não precisam dos americanos. Eles têm uma classe média que é maior que toda a nossa América do Sul e América, toda a América maior. Então eles conseguem se auto-alimentar a sua economia e tecnologia. Então essa é uma grande diferença. Então eles têm que ter mais população para manter a estrutura deles. E a questão da alimentação? Chegaste a provar alguma coisa? Não, a alimentação, assim, é muito diferente. O maior choque, tu tem 2 choques com a China, tu tem. Primeiro com o mandarim, que tu não consegue entender nada, e a população não fala em inglês. Só na universidade falam inglês, a população mais velha ninguém fala nada, então tudo com tradutor de celular para se entender. E a questão da comida. A comida, assim, é totalmente... Café da manhã, tu tem que desconstruir tudo que sabe do café da manhã. Café da manhã deles não tem pão, não tem café, não tem leite. Ou seja, não tem queijo. Tá, o que eles comem? Eles comem sopa, eles comem umas coisas de soja. Sim, os tofu. Eles comem as massinhas, aquelas miojinhos os miojos deles. A gente ficou hotéis bons lá. Sempre no Nordeste que faz tapioca pra ti. Lá eles tinham a sopa. Atendentes fazendo a massa na hora pra ti. Sim. A massinha, fazendo a sopa. Certo? E só que é totalmente diferente. Tu come uma comida quente no café da manhã. Sim. E sempre apimentada, muito alho e muito gengibre. Ai, Jesus. Daí, esse é o café da manhã, então, que era difícil. Sim. Esse sim era difícil mesmo. O almoço, às vezes tu encontrava algum tipo de carne. Vinha pato. Aí tu ia comer, era frio, gelado. Então o paladar fica mais difícil. Ou tu ia pegar uma comida, tu nunca sabia o que era. Nunca sabia o que tu estava comendo. A gente dizia, isso aqui parece um frango. Aí a gente perguntava para alguém lá que vinha, que entendia. Não, isso aqui é berinjela. Porque eles mudam tanto os temperos que tu não sabe o que tu tá comendo. A gente, claro, aí a questão de comidas exóticas... Os insetos. Mas isso hoje na China, eles fazem proteína de inseto. Eles não comem o inseto... O inseto, o bicho mesmo de comer, é muito mais para turista hoje. Eles fazem proteína dos insetos. Então, eu provei um gafanhoto, comi o gafanhoto até com uma questão turística de estar lá. Sim. Mas a gente come muito também. Não, é que assim, depois a gente chega à conclusão que tudo bem fritinho tu come, né? Tu come até uma barata bem fritinha. Não, o gafanhoto, ele é muito gostoso. Sim, ele bem fritinho. Ele parece... Olha o que eles fizeram. Eles fritaram ele no azeite, depois fizeram numa grelha, deixaram ele crocante numa grelha e passaram depois um tempero. Eu comi um nuggets, eu comi um camarão. Sabe aquela casquinha do camarão? É aquilo ali. E é gostoso. Então não... Só que quando tu pensa que é um gafanhoto, é óbvio que tu dá uma sensação estranha. E teve uma questão que foi sem querer que a gente comeu carne de cachorro. Isso sim, a gente atravessou, a gente fez 1.000 quilômetros de trem bala, atravessando, quando a gente estava perto de Xangai, fomos para Beijing. Quantos quilômetros por hora? Ele chega até 600 km por hora. Meu Deus. Mas nós não estávamos num trem intermediário que era 350. Nós também, né? 350. Isso. Então, e aí eles serviram um almoço para nós.
vem aqueles de avião lacrado que vem te abriu para comer com as... Aquela laminutinha. A ali. laminutinha pronta. E nós começamos a comer a laminuta. E eu, como bom turista, depois de comer, eu fui tirar foto do rótulo para poder guardar a refeição. Lembrar o que eu comi. E tinha 3 carnes ali. 3 carnes. Uma era peixe, parecia ser um porco e parecia ser gado. Só que quando eu tirei a foto, como eu tinha o celular para tudo, o meu tradutor é automático nas fotos. Tirava a foto, ele já traduzia. Era para poder entender. E quando eu fiz a tradução, era gado, cachorro e peixe. Quando eu fiz aqui, conversei, que eu avisei o pessoal que estavam comendo, todo mundo começou a passar mal, assim, uma sensação muito estranha daquilo. Mas na hora de comer, tu sentiu diferença? Nenhuma. Achou zero. que era porco? Achei que era porco, porque eles botam um agridoce em tudo. É pimentado o agridoce. E duro? Hã? Carne dura ou não? Não, carne normal, tu não nota, porque não dá pra... A textura não Porque é o cachorro, diferente. ele corre, ele tem músculo, né? Então a carne... Mas... Salvo ser um cachorro de cativeiro. Não sei te dizer assim, mas assim, ó, aquilo ali chocou a gente. Mas o gosto não deu pra sentir nada, porque na verdade eles mudam muito o gosto da comida dele. O paladar Tempera tanto que tu não tempera consegue. tanto, não sabe identificar. E outra coisa que come muito lá é frutos do mar. Então camarão, tem todas as refeições de camarão. Mas não é gostoso que nem o nosso. Porque ele é um camarão gelado. E meio sem gosto, eles não temperam. Aí tu tem que postar nos molhos, mas é gelado. Mas a gente comeu alguns pratos assim que tu ia comer, assim, tinha pareciam uns vermes, assim, que é tudo diferente, assim. Pé de galinha, deve ter visto. Pé da galinha também. O pé de galinha, quando eu vi, eu fiquei bem feliz. Pé de galinha, eu lembrei da minha avó, que fazia uma canja com pé de galinha. Só que aconteceu, eu fui comer, era com vinagre e frio. Ai, Jesus. Não deu para comer. Mesmo pensando na questão mais de família, familiar, assim. Então, a comida não é fácil, é uma comida difícil de comer. Claro, como a gente ficou 10 dias, e como eles nos levavam nos restaurantes, nós não tínhamos... Escolha. E eles tinham avisado para nós, o pessoal que organizou a viagem, que se a gente fosse comendo tipo no McDonald's, numa rede, eles se ofenderiam muito. Claro, imagina. Eles preparavam, eles chamam de banquetes as refeições. Claro, a refeição típica deles. Então, e você tinha que comer por educação. Tinha que comer por educação. Claro, a gente comeu comidas muito boas. O pato de Pequim que eles fazem, a gente foi num restaurante super tradicional lá, que eles pegam o peito do fato e fatiam ele assim na hora pra ti, tu come é muito gostoso. Só que algumas comidas é difícil mesmo. E muitas vezes tu comia, era tão apimentado que tu ficava uns 20 minutos para voltar teu paladar na boca. Meu Deus, a herpes ia estourar. Exato, tu não sabia o que estava comendo, então tinha que provar para saber. Então isso era uma dificuldade, a gente sempre esperava o primeiro para provar os pratos. E eles, na mesa, eles servem uns 8, 9 pratos diferentes, com tipo umas cumbucas, cada um com um prato, um é legume, um vem alguma carne, e tu tinha que experimentar. Que interessante. E a questão que eu acho que é interessante a gente falar assim, essa experiência da comunicação lá e de todo esse trajeto dessa experiência em todas as universidades, gastronômica, a economia, e isso trouxe aqui para a universidade agora essa proposta real desses acadêmicos virem para cá e da universidade poder levar para lá os estudantes. Isso, e além disso, fortalecer a pesquisa que a gente já faz. A gente já tem 2 grandes projetos que a gente já faz hoje com empresas e com o governo chinês. A gente pode citar que a gente tem um radar meteorológico que foi instalado de última geração aqui, $1 milhão investido na nossa universidade, um radar de 100 quilômetros que hoje a gente consegue prever todos esses acidentes e com os modelos que a gente tem. Muitas vezes começa com essa questão de ciclone. Nós, na universidade, a gente sabe antes que a Defesa Civil se a gente vai ter algum problema ou não. Porque a gente tem hoje instrumento para fazer isso. Isso é fantástico. A gente tem hoje um convênio com outra empresa, uma das maiores empresas do mundo, a Huawei, que faz celular, que faz veículo elétrico. A gente tem um convênio com eles também. Em torno também hoje já está mais de $1 milhão investido na nossa universidade, tem laboratório sendo feito deles aqui, parceria para desenvolver a questão de energia solar fotovoltaica e mobilidade elétrica. E eles convidaram nossos pesquisadores para ir para lá também, numa outra comitiva que foi para lá, para trazer um centro de pesquisa para cá, deles aqui. Então, a gente tem a pesquisa forte, fortalecendo a pesquisa. Que ótimo isso. E na área do agronegócio, eles têm muito interesse com a gente. Eles querem aprender com a gente como que a gente faz para agricultura de precisão, para na menos terra produzir mais. Sim, porque aqui os nossos cursos de agronomia, zootecnia, veterinária são referência, né? Por mais que exista um preconceito de alguns em cima do nosso agronegócio, nós somos o agronegócio mais eficiente do mundo. A gente consegue preservar as florestas, preservar os nossos rios e produzir muito. Com certeza. Então, esse talvez é um grande legado do nosso país para o mundo.
Por mais que alguém diga que o agronegócio prejudica o meio ambiente, é equivocado. Não, É totalmente muito equivocado. equivocado. Hoje a gente fixa carbono com o nosso agronegócio no nosso país. E eles enxergaram isso. E aí vem uma questão, quando o partido diz assim, ó, uma montanha verde com água cristalina é uma montanha de ouro. Então, a gente visitou uma universidade que é muito forte no agronegócio. E o objetivo deles é o quê? É produzir mais na área que eles já estão usando. Sem ter que desmatar, que nem a gente faz hoje. Com aqui no certeza. país. Certo? Então, eles querem aprender com a gente como fazer isso. Como casar. Hoje a gente faz... Eu me lembro que há pouco tempo a gente dizia que arroz é terras baixas e soja é terra alta. Inverteu já. Hoje eu estou com soja em terras baixas, porque a gente tem pesquisa sendo feita. Com certeza. Hoje a gente está casando a floresta, casando com o animal, casando com as plantações. Então eles querem aprender com isso para produzir mais nas terras deles também. Então levando muita tecnologia nossa para lá. Então as parcerias com a universidade é fundamental para isso. Então esse é o grande objetivo deles, aprender com a gente. E agora é um motivo de orgulho, um motivo de tristeza. A gente visitou o Ministério da Educação e sobre ordem de valor. O Ministério da Educação tem o recurso do Ministério da Educação chinês, é o PIB do Brasil. O PIB do Brasil inteiro é o que eles têm. O Ministério da Ciência e Tecnologia deles tem 4 vezes o PIB brasileiro. Para fazer ensino e pesquisa na China, eles têm 5 vezes o PIB brasileiro. Meu Deus. E aí vem uma questão. Aí é de chorar. É de chorar, não tem como. E 30 anos atrás, eles disseram que eles aprenderam com a gente como fazer a Agência Espacial Chinesa. A relação tipo o INPE com as universidades, fazendo pesquisa na questão espacial. Eles aprenderam com a gente, 30 anos atrás. Nós ainda hoje estamos fazendo nanosatélites, que é motivo de orgulho para nós. Hoje eles dominam o espaço. Hoje eles estão mais fortes que a NASA hoje. Não, a China domina o mundo, né? Eles são mais então, assim, na realidade, antigamente eles faziam produtos para ser baratinho, competir pelo baratinho. Hoje eles estão competindo por qualidade e a gente sabe que, inclusive na própria universidade, né? As compras são feitas através de licitação e eles estão ganhando as licitações, né? Estão entrando em todas as esferas. 5G, comunicação celular, em tudo, em produtos, em medicamentos, com alta em tecnologia. Alta tecnologia. E hoje eles estão competindo com tudo. Então eles têm a questão da mão de obra, que eles conseguem ter um fator, um diferencial, um baixo custo. População, que eles têm um dos países mais populosos do mundo, né? Eles só perdem porque não tem área que nem nós. Eles não têm área produtiva, extensão, terras produtivas. Mas a gente precisa aprender muito ainda com eles, né? E aí vem outra coisa que a gente tem que aprender com eles. É uma questão milenar deles. É foco, objetivo. Sim, é uma população que tem o quê? 4 mil anos? É exato. Então eles têm uma questão cultural. E vou dizer que a gente teve uma discussão muito boa lá, a questão nossa de que era melhor. Eles perguntaram o que é melhor, o capitalismo americano ou o comunismo chinês? Eles perguntaram para os brasileiros. Perguntaram para nós. A gente teve quantas universidades estavam nessa missão? Nós estávamos com 18 universidades, mas eles convidaram 3 universidades para uma discussão mais fechada. E aí estava o pessoal do partido, certo, que convidaram a gente para uma discussão que envolvia a área das humanas, a área das tecnologias e essa questão dos sistemas econômicos. O que a gente achava disso? E a comunicação não falaram? Não. Nos meios de comunicação. Aí eles fizeram uma pergunta, o que a gente achava melhor? A única coisa que eu tenho certeza disso, a gente foi colônia de Portugal, nós, Brasil, fomos colônia de Portugal. Depois a gente foi colonizado muito pelos americanos e um pouco pelos europeus em cima da tecnologia. E hoje nós somos colonizados por quem? Pela China. Não importa nenhum desses. Se vai ser os americanos que vão nos colonizar agora com tecnologia, os chineses vão nos explorar do mesmo jeito. Ou a gente vai crescer junto e eles vão trazer tecnologia para nós crescer junto, ou não tem sentido. Certo? Então é isso que a gente tem que pensar. Não faz diferença quem vai explorar. O 5G vai ser americano ou vai ser chinês? Qual é a diferença que tem para nós? Eu quero saber, a gente tem 5G? Que reflexão interessante. Essa reflexão a gente tem que fazer. E eu dei um exemplo para eles. A gente estava na mesa com um dos chineses com um celular da Apple e estava um outro chinês com um celular da Huawei. E eu disse assim, e o meu é Samsung. Certo? A gente tem um americano, um chinês e um coreano. Cadê o celular brasileiro? Não há. Não há. Então a gente não tem tecnologia. Não. Então a gente vai sempre ser colônia. Por mais que a gente vai ser um celeiro de alimentos, só que não tem como comparar tecnologia com alimento de baixo custo. Então a gente tem que crescer junto.
Então agora, depois dessa discussão toda que a gente teve de dizer que a gente tem que crescer junto, agora conversando aqui no Brasil, qual é o melhor sistema econômico, eu só tenho uma certeza. O que é melhor, americano ou chinês? Não, eu só sei uma coisa, o nosso está errado. O nosso sistema brasileiro está errado. Porque passa ano, muda governo de direita ou de esquerda e a gente segue sem ter foco, sem ter desenvolvimento, com uma população com desigualdade. Então, o nosso sistema não está correto. Porque não importa o presidente que está lá, ele vai dizer o que ele dizer. O presidente diz uma coisa, o Congresso diz outra, e eu vou dizer a universidade faz outra. Então a gente não consegue crescer. E eu vou dizer, e a população faz outra. Na China, a diferença da China é uma só. Por isso que eles vão dominar o mundo. O governo, o partido diz uma coisa. Todo mundo trabalha para aquilo. Até porque não tem escolha, né? Não tem escolha. Não tem escolha. Mas mesmo assim, eu não posso criticar o governo, a gente tem que falar isso. Não tem como criticar. Não posso criticar o governo, Tu some. Tu some. Tu some do planeta e ninguém nem vai investigar como é que fulano desapareceu. Mas só que ao mesmo tempo, eles têm um foco muito grande. Eu vou dizer uma coisa, uns 1000 anos atrás, quem definia tudo para o chinês eram os imperadores. Os imperadores definiam tudo para eles. E o imperador era o Deus. Hoje o Deus para eles é o Xi Jinping, que é o presidente do partido. O que o Xi Jinping falar, o partido falar para eles, aquilo é natural eles seguirem. Claro que não segue, como tu disse, não tem direito, mas eles trabalham para aquilo lá acontecer. Então eles têm foco, por isso que a economia deles é tão forte. Nós aqui... E lá na cidade, você percebia pobreza? Não, nenhuma. Ou eles não mostraram, né? Isso que eu disse, a gente foi em cidades que não tinham. Mostraram em cidades planejadas. Como assim? Vou chegar no Brasil, onde é que eu vou levar? Vou levar para Gramado, vou levar para Caxias, vou levar... Aí. Né? Eu não vou levar para as favelas ou, né, para os lugares... Então a gente viu uma população feliz. E claro, a gente foi para cidades de 20 milhões de pessoas, 15 milhões de pessoas e 5 milhões de pessoas. Eu fui no shopping center na sexta-feira, à tardinha, e tinha, sabe aquele chafariz de água do chão? As crianças e as famílias ali se molhando, porque era super, estava 40 graus lá. As famílias todas brincando e com comidas típicas deles e comidas nossas lá. As grandes redes são tudo lá. Todo mundo feliz, brincando. Então, assim, tu via uma população feliz. Mas a gente estava nos locais que eles... queriam que vocês estivessem. Para formação de opinião. A gente não escolheu nossos roteiros. Certo? Então, a gente não sabe se aquilo é toda a população ou é porque eles nos mostraram. Claro, é o que eles queriam mostrar. Que eles queriam mostrar, isso é certo. Mas a questão do foco. O Brasil, o nosso, a gente não tem foco. Está sem foco. O nosso foco, assim, não existe uma polícia nacional para nós, para nada. Então, isso faz com que a gente trabalhe cada um numa direção. E quando a gente trabalha cada um numa direção, a gente não consegue crescer. Com certeza. E isso vale dentro da universidade. Eu, como reitor, eu posso definir, nós temos que crescer. Agora a gente definiu Food Tech, Agrotech, nosso grande carro-chefe da Universidade de Tecnologia nessa área. Só que eu defino isso e cada pessoa trabalha no que quer. Então a gente não consegue crescer. Claro que uns 10% vem junto com a gente. Só que o resto não vem. Só isso vale na universidade, isso vale em outras áreas do executivo nacional, vale na iniciativa privada. Nem nós, a gente quer definir, nós vamos Santa Maria, qual é o foco de Santa Maria? O que nós vamos crescer em Santa Maria? Se o prefeito definir uma área para Santa Maria crescer, todo mundo vai brigar com ele. Porque não, eu quero ter minha liberdade. Só que essa liberdade que a gente tem total faz a gente não ter foco. E a gente não tem foco, a gente não cresce. O americano tem um foco muito grande. Ele planeja o futuro dele, o americano. Ele define muito claro, nós temos que dominar por aqui. E aí ele investe o dinheiro para dominar aquilo ali. Quem não vai naquela direção não ganha dinheiro. Lá na China não tem escolha, né? O americano induz pelo dinheiro e o chinês induz pela ideologia, mas os dois têm foco. Então a gente tem que ter um foco maior no nosso país. Então o nosso modelo, eu enxergo que ele está errado. O jeito que o presidente, com o Congresso, com o Senado e depois toda a nossa hierarquia que tem de cidade e de estado, que cada um puxa para um lado. E por isso que é importante essas viagens. Eu acho que o nosso tempo já está quase estourando aqui. Está maravilhoso esse papo e eu poderia perguntar mais coisas, mas eu acho que essa missão foi tão importante porque isso faz ter uma experiência cultural muito importante, experiência cultural, econômica, de visão, inclusive de aprimoramento, porque essa questão de foco, eu acho que isso pode ser estabelecido dentro da universidade, de dizer, olha, dentro da macro, dentro da universidade mesmo, nós queremos ser a melhor universidade, nós queremos melhorar a nossa excelência em serviços, melhorar nossa excelência nos cursos, e para isso cada
funcionário, cada colaborador, cada prestador de serviço que está dentro da universidade também vai ter que vestir essa camisa e dizer, não, eu tô fazendo parte de uma das melhores universidades do país. E isso é o pertencimento, né, professor? Isso aí, e isso é eu acho que fundamental. é o grande legado dessas experiências com países que já estão lá num outro patamar de crescimento, né? Acho que isso é muito legal, eu estou muito feliz. Eu sei que o nosso tempo tá quase no fim. Quero te agradecer a participação e a gente vai falar mais ainda sobre essa experiência da China, porque eu acho que tem muita coisa ainda para aprender, né? E para despertar. Eu acho que essa reflexão é muito válida. E todos esses países que se desenvolveram no mundo tiveram universidades fortes. Todos. Não tem como não desenvolver sem educação. Sem não educação, existe. sem ciência e tecnologia. E assim, todo país desenvolvido tem uma das universidades entre as 100 melhores do mundo. Sempre. E quanto mais rico for o país, tipo Estados Unidos, China, entre as 10 universidades do mundo, eles estão disputando as melhores universidades do mundo também. Porque é de lá que vem a pesquisa. De onde é que, eu dei o exemplo do 5G, que estão hoje é uma disputa mundial pelo 5G no mundo, da China. Mas onde é que assim, é feito isso? Nas universidades, junto com o setor produtivo. Então, para ter uma universidade que consiga fazer desenvolvimento tecnológico nesse nível, tem que ter muito investimento, tem que ter muita força para fazer isso. E aí vem a diferença desses países. E se for pegar um modelo que a Alemanha se desenvolveu, a França se desenvolveu, todos foram assim. E nós temos ainda uma caminhada muito grande para fazer. Muito longa. Muito longa. Claro, a gente não pode comparar. Nós temos Somos jovenzinhos, né? 500 e poucos anos. Mas a gente poderia aprender com países com mais tempo. Mas a gente não pode esquecer, os Estados Unidos também é um país jovem. Os Estados Unidos é um país jovem. Sim, mas a diferença é que os Estados Unidos foram colonizados por ingleses que fugiram por causa da ideologia religiosa. Então eles já foram lá para construir. Diferente do Brasil, que foi colonizado por pessoas que queriam tirar as coisas daqui. Então as pessoas que vinham aqui, as que estavam fugindo de Portugal, queriam tirar o nosso pau-brasil, queriam tirar nosso ouro, não vieram aqui para crescer, vieram aqui para tirar. E eu vou dizer, nos Estados Unidos, a colonização, a primeira coisa que fazia, montava uma escola, uma igreja e depois a casa, o celeiro. Porque eles foram lá para morar. Eles não foram lá para tirar. Aqui no Brasil foi proibido ter universidade, foi proibido ter escola. Imagina. Aqui. Eles proibiram. Imagina. Então a lógica foi diferente. Então nos atrasou muito culturalmente. Então, mas só que a gente tem que conseguir aprender mais rápido com eles e conseguir reproduzir. Tipo, tem coisas assim que é inaceitáveis. Eu sei que nosso tempo já se foi, que é inaceitável. Todo mundo sabe que o que é o melhor modelo de transporte de carga no mundo, que todo mundo usa, é ferroviário. No Brasil... Desativaram. Ou seja, não tem como... Eu não consigo entender isso. Se tu vai lá na China, tu vai na África, todos os países investindo na Europa, é trilho, carga em trilho. Imagina andar 600 km por hora num trem. Trilho. Olha que maravilha. Ou hidrovia. Lá em Xangai, tu tá num ponto turístico e tá passando as balsas carregando coisas na hidrovia. No Brasil, desativaram a hidrovia e desativaram as ferrovias. Tem uma coisa errada. E nós estamos usando o modelo de transporte mais caro do mundo, que é o rodoviário. Todo mundo sabe que é errado. E que vai implodir. E todo mundo sabe que não funciona, que é errado. Por que a gente não muda? Eu não Porque existe uma indústria que ganha muito dinheiro. Mas para mim não é só indústria. Não é só indústria, porque a indústria ferroviária no mundo também é forte. Para mim nós temos um grupo político que manipula isso, que não é só indústria. Esse industrial banca esse sistema para não deixar entrar. Com certeza. Porque se tu for ver hoje, a África, eu falei exemplo da África, a China está colocando 4 mil quilômetros de ferrovia na África. Por que eu estou colocando aqui? Porque aqui tem gente que não permite. A nossa legislação não permite que isso aconteça. Não está escrito isso, mas não tão... Existe um lobby, muito forte. Existe um... A gente sabe que está errado. Sabe e ninguém faz nada para mudar. E vou dizer, muda os políticos, muda as lideranças e não acontece e continua igual. Então assim, a gente vai estar sempre atrasado, porque por mais que a gente produza muito alimento, a gente tem dificuldade de transportar. E aí fica um custo oneroso, porque a extensão é muito longa, se torna uma coisa... Então só esse ponto, nós vamos discutir só esse ponto, por que a gente não tem ferrovia no país? Nós vamos entender por que a gente é atrasado. E é uma coisa que todo mundo sabe que tem que ter ferrovia. Para transportar desde pessoas, alimentos, cargas, tudo. E a gente não tem no país. Então, só esse ponto mostra assim, tem uma coisa errada no nosso país. Nós vamos ter que fazer mais um programa para falar dessa viagem. Mas assim, muito obrigada pela tua participação. Nós vamos ter mais novidades ainda para falar da China, acho que nós vamos ter que explorar um pouco mais. E parabéns pelo teu trabalho aqui na universidade, é um orgulho para Santa Maria e com certeza a gente tem muita coisa para caminhar, mas eu acho que a gente está no caminho certo, né? Parabéns, professor. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e dizer que a nossa universidade ela vem com um grande objetivo.
prestar um serviço para nossa cidade, para nossa região. A gente é um braço do Estado na área da educação, mas a gente presta serviço na área de extensão, na pesquisa, na inovação. Contem com a nossa universidade e cada vez uma universidade mais aberta, uma universidade mais junto da comunidade. Nós só somos fortes se a nossa comunidade for forte. Se o nosso entorno não for forte, a nossa universidade nunca vai ser forte. Isso para nós é uma bandeira. Tanto que dentro da universidade a gente definiu que a extensão e a inovação é o nosso carro-chefe, porque é nós com a sociedade. Que fantástico. Muito obrigada, então. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Grupo Felite, levando felicidade para onde for. Distribuidora Santa Lúcia, a energia de quem sabe onde quer chegar. Recreando, espaço interdisciplinar de aprendizagem. Escolha diferente. Escolha Unicred.